E aí, tudo certo com você? Vamos responder essa questão de matemática? Ela é interessante porque ela tem vários elementos. Nós temos potências diferentes, temos esse 6 ao quadrado, 6 elevado a zero, 7 elevado a menos 1. Além disso, nós temos parênteses e colchetes, e no final de tudo, ainda temos essa exclamação, que é o tal do fatorial. Se você ainda não confia muito nas suas habilidades para responder esse tipo de questão, vem comigo que eu vou te explicar como a gente vai fazer. O que acontece nesse tipo de questão? Aqui a gente vai responder de dentro para fora. Por quê? Porque nós temos parênteses e colchetes. Quando a gente tem parênteses, a gente precisa começar a responder pelo que está dentro deles. Então, primeiro a gente vai responder essas potências e a subtração e vai conseguir um número. Aí, com esse número, a gente vai eliminar os parênteses e resolver o que está dentro dos colchetes, usando esse 7 a menos 1. E aí, no final de tudo, é que a gente vai fazer o fatorial, porque esse fatorial está aplicado ao resultado do que está entre colchetes. Então, só para reforçar, primeiro a gente vai responder parênteses e depois a gente vai responder colchetes. Qual a ordem das coisas? Potências têm prioridade em cima de tudo. Então, a gente vai começar respondendo a parte de dentro através das potências. A gente tem 6 ao quadrado, e isso aqui não é 6 vezes 2. Isso aqui é 6 vezes 6, que dá 36. Lembre que numa potência, o número de cima representa a quantidade de vezes que o número de baixo vai aparecer nesse tipo de multiplicação. Se a gente tivesse, por exemplo, 4 elevado ao cubo, a gente teria 4 vezes 4 vezes 4. E isso daria 64. Tudo bem? Só que uma das propriedades da potência é esse zero. Quando o expoente é zero, o valor da potência fica igual a 1. Então, 6 elevado a zero é igual a 1. A mesma coisa valeria se fosse 5 elevado a zero. Também seria igual a 1. Se fosse 1000 elevado a zero, também seria igual a 1. Beleza? Então, com essas informações, vamos reescrever. Nós temos, primeiro colchete, 6 ao quadrado dá 36, menos 6 elevado a zero dá 1. Fechamos os parênteses, beleza? Porque isso aqui está dentro dos parênteses, vezes 7 elevado a menos 1. Fechamos colchetes e escrevemos o fatorial. Agora vamos resolver a subtração para eliminar os parênteses. 36 menos 1 dá 35. E isso vezes 7 elevado a menos 1 dentro dos colchetes e o fatorial. E aqui vem uma outra propriedade de potência que é interessante você saber. Quando a gente tem um expoente negativo, aquele número vai ser invertido. Como assim? Esse 7 vai virar 1 sobre 7. Quando a gente tem, por exemplo, 5 elevado a menos 1, isso aqui vira 1 sobre 5. A gente inverte a posição que o número está. Da mesma maneira aconteceria se eu tivesse 1 sobre 2 e esse 2 elevado a menos 1, esse 2 iria para cima. Então ele ficaria 2 e não mais aquela fração. Então dentro dos colchetes o que a gente tem? 35, que é o resultado dos parênteses, vezes 1 sobre 7. Como é que a gente resolve isso? Multiplicação de frações. A parte de cima vezes a parte de cima e a parte de baixo vezes a parte de baixo. Lembrando, viu? Todo número, se ele não tiver um denominador diferente, ele tem o número 1 ali dividindo. Então nós temos 35 sobre 7 como resultado dessa multiplicação. E isso aqui dá quanto? Dá 5. Esse é o valor do que está entre parênteses, só que nós ainda temos o fatorial para resolver. E como é que a gente resolve fatorial? Assim como as potências, fatorial é uma maneira de representar multiplicações. Que tipo de multiplicação? A de um número por seus antecessores maiores que zero. Como assim? Olha 3 fatorial, por exemplo. Isso aqui significa 3 vezes 2 vezes 1. 2 e 1 são os números que vêm antes do 3. Então, o 5 fatorial vai ser 5 vezes os números que vêm antes. Então, o número 4, o número 3, o número 2 e o número 1. Sempre a gente usa até o número 1, tá? Se a gente usasse até o número 0, todos os fatoriais seriam iguais a 0 e aí não vem ao caso. Como é uma multiplicação, a gente precisa resolver. Então, vamos por etapas. 5 vezes 4 dá 20. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. 20 vezes 6 é igual a 120. É só multiplicar o 2 vezes 6, que dá 12, e adicionar o 0 no final. Então, o nosso 5 fatorial, ele fica igual a 120. E essa é a resposta correta da nossa questão.
A gente abordou várias coisas aqui, potências, propriedades de potência, parênteses, colchetes e fatorial. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que você tenha aprendido alguma coisa com ele. Lembre de se inscrever aqui no canal, porque todo dia eu trago uma questão diferente de matemática para que você continue praticando seus estudos. Tem questões bem fáceis e questões com uma certa dificuldade. Então, por esse vídeo é isso e eu te espero amanhã. Até mais!